הכלים מתעורר בשתיקת המלכות, קטנות הרצון מכלה את הארץ, אך הנשמה זועקת לכוח גדול יותר. מגן עולה בחשיכה, המסך המתנגד לקריאת האגו. דמעות של חצות על דפי הזוהר, לב שבור מבקש לתת, לא לקחת. במקום שבו נגמרת האשליה, מתחילה דרכו של האור. השער נפתח אל הבלתי נודע, לא לעצמו אלא לאין סוף, לקבל את המהות ולהפוך אותה לזרימה. האהבה מתפשטת מעבר לאופק, מחברת את האנושי לצור את הבורא. עולים בספירות באישון לילה, המחשבה נפתחת לעולמות העליונים. בבינה שוכן הניצוץ הראשון, גדלות הממלאת את הכלי הנדם, תפיסה קדושה של אור הנשמה. כאב הנפרדות נמוג ברוח, כיסופים לאחדות מוחקים את הגבול. אין עוד רצון לקלו את השפע, רק להיות צינור למים חיים, לשפוך את החסד על האדמה צמא. לא לעצמו אלא לאין סוף, לקבל את המהות ולהפוך אותה לזרימה. האהבה המתפשטת מעבר לאופק, מחברת את האנושי לצור את הבורא. בין קבלה להשפעה תהום נסגרת, סוד ההשוואה מאיר את פני החושך. הכלים מזדככים, האגו נכנע, הרוח רוקדת עם הנצח. הכינור מעלה את הכוונה העמוקה, חוכמה שופכת את הסוד העליון. גדלות ושוכנת בלב הצדיק, אור החיה ממלא את כל הכלים, שבו ההשפעה היא סיבת הקיום היחידה. ללא פחד ממחסור, ללא חיפוש אחר רווח, רק הנשמה הממוזגת עם האמת, בהשבת צורה מושלמת, ממתינים לשחרר חדש. אמן, אמן. Normalmente, quando se pensa em evolução pessoal, sabe? A imagem que vem à mente é quase como... Aquela planilha de produtividade, né? Exatamente, uma planilha. Há essa expectativa de algo linear, algo altamente prático. A gente adiciona um hábito aqui, corta um vício ali e a vida, supostamente melhora. Uhum. É uma visão muito focada no comportamento visível.
Mas o material que a gente separou para a imersão de hoje, ele propõe uma quebra completa desse paradigma. Totalmente. A nossa missão aqui é mapear a jornada da alma humana, sair daquele estado puramente instintivo, egoísta de sobrevivência, até atingir a plenitude do altruísmo absoluto. E para decodificar como essa transformação monumental acontece na prática, vamos mergulhar nos ensinamentos do Mori Andrei Klein Rosa, da escola Kibel Torah Sinai. Que é uma fonte fantástica, aliás. É um material denso, riquíssimo e profundamente ancorado em preceitos do Zohar, do Tanar e na estrutura analítica da Kabbalah. E o legal é que o que esses textos exploram não são dicas de autoajuda. Passa longe disso, né? Passa bem longe. Eles falam sobre os estados de grandeza espiritual mapeados na árvore da vida. Eles descrevem a espiritualidade não como um conceito abstrato ou uma nuvem de pensamentos positivos. Sim, sim. Mas como uma verdadeira tecnologia da alma, sabe? Uma mecânica rigorosa de como a nossa consciência opera, filtra e redireciona energia. Nossa, lendo essas fontes, a sensação que eu tive foi a de estar analisando o código-fonte de um jogo de videogame incrivelmente complexo. Ahá, faz muito sentido essa visão. Pensa no nível 1 de qualquer jogo de sobrevivência. O único objetivo é se manter vivo. O jogador precisa acumular recursos, pegar as moedas, garantir a própria energia. A mecânica ali exige um comportamento puramente autocentrado. Sim, porque senão senão o personagem morre, né? Exato, o jogo acaba rápido. Mas para acessar as áreas avançadas do mapa desse jogo, as regras mudam drasticamente. Acumular já não serve de nada, e o jogo passa a exigir uma lógica completamente diferente para que a evolução continue. E exatamente essa transição de regras no jogo é o cerne do que o Mori Andrei Klein Rosa apresenta. Para entender as áreas avançadas, os níveis de grandeza espiritual, a análise exige que a gente olhe detalhadamente para o nosso ponto de partida. O nível 1. O famoso nível 1, na linguagem cabalística, esse estado de pequenez e egoísmo padrão da condição humana é chamado de Katnut. E em Katnut, a consciência opera quase que exclusivamente num domínio chamado Malhut. Que seria o domínio da recepção, certo? Isso. Malhut é, por definição, o reino da recepção egoísta. É o instinto puro onde o desejo de receber visa única e exclusivamente o benefício próprio. A força motriz ali é como um buraco negro. Caramba, um buraco negro. É, porque tudo que entra, seja energia, conhecimento, recursos materiais, não escapa. Tudo é filtrado por aquela pergunta fundamental da sobrevivência. O famoso "o que eu ganho com isso?". Exatamente. O que eu ganho com isso? E isso levanta uma questão essencial sobre biologia versus moralidade. Porque a narrativa comum costuma demonizar esse estado de egoísmo, né? Com certeza, a gente julga muito. Mas se a gente olhar para Malhut sob a lente da biologia evolutiva, esse mecanismo de receber para si mesmo não parece ser um erro da criação ou algo inerentemente ruim. É um mecanismo de sobrevivência. Se o personagem do nível 1 não focar em acumular energia para si mesmo... O jogo acaba nos primeiros 5 minutos. Exato. O problema não parece ser começar nesse estado, mas sim o que acontece quando a consciência humana fica estagnada nele. E o texto é muito claro sobre isso. Malhut não é uma falha de design. É o receptáculo original. Só que a natureza dessa recepção egoísta cria uma disparidade, uma separação estrutural entre a criatura e o criador. Que é a força de doação. Sim, o criador nessa tradição é a força de doação absoluta. E a questão mecânica aqui é a gravidade. A força gravitacional de Malhut é tão intensa que ela amarra todas as vontades, aspirações e percepções ao mundo estritamente físico. Fica tudo muito denso, né? Fica. A consciência fica presa, consumindo sem gerar nada além da própria manutenção. O desafio que a Kabbalah propõe é como escapar dessa força gravitacional esmagadora. E o interessante é que o texto descarta qualquer noção de que essa fuga aconteça por mágica ou iluminação espontânea. Não cai do céu. Não de jeito nenhum. Existe um atrito monumental e a fonte introduz uma ferramenta tática para isso, que seria a construção de um escudo espiritual.
Uma tela de resistência que a tradição chama de Mazar. O famoso Mazar, sim. E aqui tem um detalhe fascinante sobre como esse Mazar é forjado. Porque não é através de uma meditação passiva no topo de uma montanha. É através de esforço ativo, especificamente através do estudo da Torá na madrugada. Nossa, e esse detalhe da madrugada revela muito sobre a mecânica de como se quebra a gravidade do ego. Porque não é um horário aleatório, sabe? Por que a madrugada especificamente? Porque é o momento em que a biologia, o corpo físico, governado por Malhut, exige descanso, exige conforto, inércia. É o pico da necessidade de receber o conforto do sono. Faz todo sentido. Então, quando o indivíduo se levanta nesse exato momento para estudar, ele está criando uma oposição direta ao instinto natural. Ele gera atrito. E é o atrito consciente. Exato. É esse atrito entre a vontade espiritual de se elevar e a demanda física por conforto que constrói o Mazarar. A tela de proteção é literalmente feita dessa resistência ao desejo automático. Sem essa capacidade de negar o impulso de recepção imediata, a mente continua escrava do corpo. Essa dinâmica, cara, me faz pensar imediatamente na engenharia aeroespacial. Mais especificamente no escudo térmico de uma nave. Como assim? Pensa bem, a gravidade de Malhut é implacável. E a atmosfera do mundo material, com todas aquelas demandas por status, conforto, acúmulo financeiro, é extremamente densa. Sim. Se a mente humana tentar navegar por essa atmosfera sem ter construído um escudo de resistência, sem o Mazar, ela simplesmente queima na reentrada. Nossa, que imagem forte. A pessoa é desintegrada pelos próprios instintos de raiva, cobiça, inveja, sabe? Porque não tem um filtro entre o estímulo externo e a reação do ego. O Mazar age como esse escudo térmico. Ele não elimina a gravidade, nem destrói a atmosfera. Ele absorve o impacto. Exatamente. Absorve o impacto e permite que a consciência opere na realidade material sem ser derretida pelo egoísmo puro. Cara a entrada de energia. E quando esse Mazar está estabelecido e operante, quando a pessoa deixa de ser um mero reator de impulsos, a estrutura da árvore da vida indica a primeira grande transição de estado. Saindo do nível 1, finalmente. Sim, o ser humano sai do nível de Katnut e acessa o que é chamado de Gaglut Aleph, a primeira grandeza. Aqui a resistência contra aquelas forças de recepção egoísta já está consolidada. O texto associa esse estágio ao acesso à luz de Neshama, que atua em conjunto com a Sefirá de Binah. Binah, certo. E para entender a profundidade disso, a gente precisa olhar para o que Binah faz nesse sistema cabalístico. Binah é o nível do entendimento, da compreensão analítica e expansiva. É a capacidade cognitiva de processar a realidade muito além do imediatismo. É nesse processamento cognitivo de Binah que acontece a mudança no comportamento dos Kelim, né? Que são os nossos vasos de desejo. Exatamente, os Kelim. Porque o desejo em si não desaparece. A pessoa não vira um ser que não quer mais nada da vida. O que a fonte detalha é que os Kelim aprendem uma nova função mecânica. Eles deixam de receber para si mesmos e passam a operar sobre uma lógica de receber para doar. Isso é uma virada de chave gigantesca, porque a luz espiritual, de acordo com essa estrutura milenar, ela tem uma natureza de expansão e doação. Se o vaso humano, o Kli, só quer receber e reter, ele cria uma incompatibilidade de frequências com a luz. Como se a rádio estivesse na estação errada. Na fase de Gadlut Aleph, a mente entende que a única forma de reter a luz superior é transformando o Kli num canal de passagem. Num fluxo, o propósito da recepção muda. Não é mais retenção, é distribuição. O foco do indivíduo, que antes estava aprisionado olhando só para dentro em Malhut, agora se volta para fora, para o ambiente, para o outro. Olhando para as leis da física, o comportamento da água numa usina hidrelétrica ilustra super bem essa mecânica dos vasos de desejo. Adoro essa analogia da usina. Pois é, imagina que o nosso Kli é o grande reservatório da usina.
A água, que representaria aí o conhecimento, os recursos financeiros, as habilidades, entra nesse reservatório. Se os portões da usina ficarem permanentemente fechados, porque o objetivo é só acumular água, o sistema entra em colapso. A água estagna, né? Estagna, perde a qualidade e a pressão imensa nas paredes da represa pode romper a estrutura toda. Essa pressão é literalmente a angústia de reter. A água na represa só encontra o seu verdadeiro potencial quando os portões são abertos e ela escoa pelas turbinas. Faz todo sentido. É esse fluxo constante, a saída da água, que gera a energia elétrica capaz de iluminar uma cidade inteira. O problema no nível 1 não é querer receber a água. O erro estrutural é fechar as comportas. E o fluxo de saída é o que garante a renovação da entrada. A hidrelétrica não perde a sua utilidade ao deixar a água passar. Muito pelo contrário, ela cumpre a sua função. Exato. E quanto mais as turbinas giram, mais espaço se cria no reservatório para que novas águas entrem. Essa é a mecânica exata de receber para doar em Gadlut Aleph. A pessoa entende a lógica do sistema, domina as próprias comportas através daquele escudo do Mazar e direciona a energia de forma altruísta. Mas a análise do Moré André vai ainda mais fundo, não vai? Vai muito mais fundo. Porque Gadlut Aleph, esse entendimento e a aplicação do fluxo, ainda é uma fase de esforço. Tem que lembrar de abrir a comporta. Exatamente. Abrir e fechar as comportas exige atenção consciente, dá trabalho. O objetivo final do desenvolvimento espiritual é um estágio onde a doação transcende a mecânica aprendida, ela se converte na própria identidade do ser. O que nos leva para o território do grau supremo na árvore da vida. O estado conhecido como Gadlut Beit, a segunda grandeza. A segunda grandeza, sim. E as engrenagens aqui são bem diferentes, porque se a primeira grandeza envolvia a luz de Neshama e a compreensão de Binah, a fonte indica que Gadlut Beit está conectada à luz de Hayah e à Sefirah de Horma. E Horma é traduzida como a sabedoria superior, que é algo que opera num nível muito diferente do entendimento analítico, certo? Muito diferente. Enquanto Binah é aquele processo de deduzir, analisar, compreender os motivos pelos quais a gente deve doar, Horma é o flash inicial de percepção pura. Sem precisar pensar. Isso, é a sabedoria existencial, onde não tem mais processo deliberativo. Quando a luz de Hayah, que é um nível de força vital muito mais intenso, preenche os Kelim, a transformação é absoluta. Caramba, o altruísmo deixa de ser uma escolha ética ou um mandamento que a gente compreendeu intelectualmente. Passa a ser a realidade inabalável da pessoa. A vontade de ajudar se manifesta sem qualquer rastro de interesse oculto. Não tem mais um ego ali, calculando o retorno sobre o investimento da boa ação. Mas aqui a nossa análise precisa enfrentar o muro do ceticismo moderno, porque a biologia evolutiva e até a psicologia comportamental frequentemente argumentam que o altruísmo puro é uma ilusão. É um debate bem forte. É a premissa secular de que toda doação esconde uma transação de egoísmo. A pessoa faz o bem para ganhar o status de benfeitor, para aliviar uma culpa interna. Ou só pela descarga de dopamina mesmo. Exato. A dopamina de se sentir virtuoso. Então a ideia de agir sem absolutamente nenhum interesse oculto parece desafiar o que a ciência moderna define como a nossa natureza. Mas o material do Moré André entra exatamente nessa ferida da intenção, especialmente sobre o que é ou não é espiritualidade autêntica. E o texto não foge desse embate de jeito nenhum. Ele disseca isso com uma clareza impressionante. A Kabbalah alerta muito sobre o egoísmo disfarçado de altruísmo. Egoísmo disfarçado. É que é aquela condição em que a pessoa usa as ferramentas da doação, ela parece estar doando, mas a raiz da intenção dela ainda está ancorada em Malhut, ainda está na recepção egoísta. Tipo um investimento esperando lucro kármico. Exatamente isso. A fonte aborda isso ao destacar que a doação verdadeira jamais pode ser motivada pelo medo de um castigo. Tem até uma metáfora brilhante no texto que alerta que a doação não deve ocorrer pelo medo de que o gafanhoto devore as finanças.
O gafanhoto? O gafanhoto simboliza o infortúnio, sabe? A perda inesperada, a crise econômica. Se alguém doa 10% do que tem pensando que isso é um prêmio de seguro cósmico para evitar que o universo tome 50% através de uma tragédia, Não tem grandeza espiritual nenhuma nisso. nenhuma, é um É um negócio. contrato de proteção disfarçado de caridade. É um medo agindo como o fiador da moralidade da pessoa. Precisamente. Enquanto o medo ou a expectativa de recompensa gerenciarem a ação, os vasos, os Kelling, continuam operando na frequência egoísta. Só estão mais sofisticados. Em Gadlut Beit, a influência dessa sabedoria de Horma dissolve completamente esse medo e essa necessidade de transação. Purifica a intenção. Isso. A pessoa ajuda o outro baseada no desejo absoluto de ver o próximo se elevar. O texto até menciona exemplos bem práticos, tipo, apoiar a sustentação do ensino sagrado ou garantir que um aluno sem recursos tenha acesso a um livro de orações, o Sidur, ou aos Salmos, os Terrilim. A ênfase não está no volume financeiro do ato, mas sim em dar as ferramentas para que outra alma se expanda. E ao fazer isso, ela salva a própria essência no processo. Retomando aquela provocação sobre a impossibilidade psicológica de agir sem esperar recompensa, sem a dopamina de se sentir bem. Essa transição em Gadlut Beit muda toda a premissa. O ato de doar, nesse nível, se assemelha muito ao ato de respirar. Como assim respirar? A gente não pensa no movimento do nosso diafragma a cada segundo para ganhar um prêmio, né? Não, é automático. A gente também não respira porque tem o terror consciente da asfixia rondando cada inspiração. A gente simplesmente respira porque essa é a mecânica vital do nosso sistema. Tentar segurar a respiração exige um esforço doloroso que rapidamente gera pânico no corpo. Nossa, sim. Quando o nível da sabedoria de Horovma é atingido, reter os recursos, estagnar aquela água na represa, passa a causar uma angústia espiritual que é semelhante à dor física de prender a respiração. A doação se torna a função biológica da alma. Não doar é o que causaria dor. É aquela força que não tem carências. Se ele não tem carências, ele não pode receber nada. O Criador apenas emana, apenas doa. O abismo inicial entre a humanidade e essa força está justamente na diferença de forma. O humano em Ketenet só recebe e o Criador só doa. Toda essa jornada pela Sefirot, a construção do escudo Massar, o entendimento analítico em Binah e a sabedoria existencial em Rohomá, tudo isso é um processo de reengenharia. Uma reengenharia da alma. Para que a forma do ser humano espelhe a forma do Criador. Alcançar Gadlut Beit é alcançar essa equivalência. O ser humano se torna um canal contínuo de fluxo altruísta, sem obstruções de interesse próprio. E o texto afirma categoricamente que apenas através dessa equivalência de forma é que os vasos humanos conseguem suportar a verdadeira plenitude da luz. Olha, é uma arquitetura de desenvolvimento humano de uma sofisticação extraordinária. O arco dessa jornada desmistifica de vez a ideia de que a iluminação é um evento passivo. Revela-se um processo contínuo e exaustivo de engenharia emocional. Com certeza. Só sintetizando todo esse percurso complexo mapeado pela fonte, o nosso ponto de partida é Katnut, aquele domínio pesado de Malhut, onde a consciência está enjaulada pela sobrevivência. A fuga desse buraco negro se dá construindo o Mazahar, o escudo feito do atrito contra a inércia do corpo, como a gente viu no rigor do estudo da Torá na madrugada. Sim. Com esse Massar intacto, a pessoa entra na primeira grandeza, Gadalut Aleph, onde, através do entendimento de Binah, os desejos são reprogramados para o receber para doar. A gente liga as turbinas da represa. E aí, como ápice da jornada, a segunda grandeza, Gadlut Bet, onde a luz da força vital e a percepção pura de Rohomá transformam o indivíduo. O receber para doar deixa de ser um esforço e vira a própria natureza da pessoa, livre do medo daquele gafanhoto financeiro, culminando na equivalência de forma. É um roteiro onde a alma deixa de ser um mero depósito e se torna a própria correnteza. Lindo isso! E mergulhar numa fonte com esse nível de profundidade analítica, invariavelmente muda a forma como a gente olha para a nossa própria realidade hoje. Totalmente. Enquanto a gente observava a mecânica da árvore da vida, desde as garras lá de Malhut até Rohomá,
algo muito latente sobre a nossa cultura contemporânea se iluminou na minha cabeça. Porque o modelo atual de sucesso é essencialmente baseado no acúmulo infinito, né? Acumular capital, influência, seguidores. Acumular camadas de segurança. As pessoas passam a vida inteira operando no modo de defesa, tentando trancar os portões da usina com o máximo de água possível no reservatório. Exato, morrendo de medo de perder o que juntaram. Mas, considerando essas premissas que a gente explorou hoje, se a estrutura fundamental do universo foi desenhada para a doação e se a plenitude máxima só pode ser atingida na equivalência de forma com o fluxo constante, será que o que a gente diagnostica hoje, como epidemias de ansiedade crônica, de depressão e o próprio vazio existencial moderno, não seriam, no fundo, sintomas estruturais de uma consciência que está tentando desesperadamente prender a respiração no universo que foi construído unicamente para a entrega? Nossa. Fica essa reflexão sobre a física das nossas escolhas para quem acompanha a imersão de hoje, para que continue ressoando e desafiando certezas bem além da nossa análise. Um abraço e até a próxima imersão profunda. הכלי מתעורר בשתיקת המלאכות, קטנות הרצון מכלה את הארץ, אך הנשמה זועקת לכוח גדול יותר, מגן עולה בחשכה, המסך המתנגד לקריאת האגו. דמעות של חצות על דפי הזוהר, לב שבור מבקש לתת, לא לקחת, במקום שבו נגמרת האשליה, מתחילה דרכו של האור, השער נפתח אל הבלתי נודע, לא לעצמו לאינסוף, לקבל את המהות ולהפוך אותה לזרימה. האהבה מתפשטת מעבר לאופק, מחברת את האנושי לצורת הבורא. ספירות באישון לילה, המחשבה נפתחת לעולמות העליונים, בבינה שוכן הניצוץ הראשון, גדלות הממלאת את הכלי הנדם, תפיסה קדושה של אור הנשמה, כאב הנפרדות נמוג ברוח, כיסופים לחדות מוחקים את הגבול, אין עוד רצון, לכלו את השפע, רק להיות צינור למים חיים, לשפוך את החסד על אדמה צמא, לא לעצמו לקבל את המהות ולהפוך אותה לזרימה. האהבה מתפשטת מעבר לאופק, מחברת את האנושי לצורת הבורא. בין קבלה להשפעה תהום נסגרת, סוד ההשוואה
שופכת את הסוד העליון. גדלות בשוכנת בלב הצדיק, אורח היה ממלא את כל הכלים, שבו ההשפעה היא סיבת הקיום היחידה. ללא פחד ממחסור, ללא חיפוש אחר רווח, רק הנשמה ממוזגת עם האמת, בהשוואת צורה מושלמת, ממתינים לשחרר חדש.